Olá pessoal, bem-vindos. Este é o Cast Knowledge, mais uma vez com meu pai Zé Antônio. Eu sou o Saulo. Hoje a gente vai continuar nossa investigação ali na região da Ásia. Semana passada a gente trouxe um pouco a respeito do desenvolvimento civilizatório ali na Índia, como que lá era um polo de conhecimento sem dúvida nenhuma. E a gente terminou o episódio dizendo que a gente ia falar um pouco a respeito da civilização chinesa, como também ali chegou num nível avançadíssimo de conhecimento dos mais diversos tipos, não é mesmo, pai? É isso aí. Galera, muito obrigado aí por estar com a gente novamente. Agradecer a todo mundo que né, usa um pouquinho do seu tempo, que o tempo a gente sabe que é muito precioso, então usa um pouco do seu tempo para escutar o que a gente tem para dizer. Pedir para vocês, por favor, não esqueçam de deixar o like de vocês, subscreve no canal, inscreva-se aí no canal e compartilhe, assine e ative o sininho das notificações. Isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. Então, cara, a gente tinha, né, nós tínhamos falado no episódio passado a respeito da Índia. Sim, deu uma pincelada, né? Ficou até um episódio um pouco comprido, mas é porque a Índia, não só a Índia, né? Esses países ali já indo para o lado asiático, eles têm uma cultura muito diversa e muito rica. Então tem muita coisa para poder falar, muita coisa mesmo. Inclusive atendendo aí algumas ideias, né, que o que deram para a gente de pessoas que mandaram mensagens e tal, escutaram o canal e mandaram mensagem, contribuem com algumas ideias. Isso é muito bom, muito bem-vindo. Críticas, sugestões, isso nós não vamos ficar puto da vida com ninguém que está criticando nem nada. Por favor, deixem as críticas e isso ajuda bastante, ajuda muito a gente. Então, assim, os comentários falam de que os episódios estavam ficando muito longos. E aí, por exemplo, se a pessoa quer escutar no carro e tal, você não vai ficar uma hora e tanto dirigindo, não sei se você esteja viajando, mas né, aquele trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para academia e tal, estava ficando muito comprido. Então, o pessoal pediu, né, tem um primo meu que me mandou uma mensagem, inclusive, o Anderson, agradeço a ele pela dica, Roberto, um outro amigo, o Saulo também tem um amigo dele que mandou para a gente um retorno a respeito do podcast. E nós vamos tentar fazer os episódios mais curtos, em torno de 30 minutos, 30 a 40 minutos cada episódio, justamente para dar para a pessoa escutar enquanto está no carro, dirigindo para o trabalho, está na academia, ou alguma coisa nesse sentido. Bom, para não deixar o episódio muito longo, vamos lá. É, eu quero começar aqui com uma descrição do que o que os acadêmicos falam do surgimento da civilização na China, né? Como surgiram as primeiras cidades, os primeiros povos e como que isso foi evoluindo ao longo da história. Ah, tem um professor chama Dr. Min Lee. Ele é PhD em arqueologia e antropologia pela Universidade de Michigan. Ele é professor do Departamento de Antropologia e do Departamento de Línguas e Cultura Asiática da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ele cita que para você considerar um grupo de pessoas, né, uma civilização propriamente dita, esse grupo ele tem que atender a alguns requisitos. E baseado num estudo de um outro professor chamado Dr. Quang Shi Shang. Esse Quang Shi Shang, ele faleceu em 2001, janeiro de 2001. Ele era
antropologista da Universidade de Harvard. O PhD dele foi em antropologia por Harvard. E ele fala que para você, os dois, né, o Min Lee e o Shang, eles falam que para você definir realmente um grupo de pessoas, uma comunidade, como uma civilização propriamente dita, você precisa ter, num estado de domínio, a escrita, você tem que ter um domínio de metalurgia, você tem que ter cidades organizadas e você tem que ter um governo que exista e seja legitimado, tem que ter existência de governo legitimado pela sociedade que vive ali. Então, com base nisso, é que eles começam a traçar realmente o que é uma civilização mais avançada e o que é simplesmente uma tribo nômade ou alguma coisa nesse sentido. Uhum. Ele diz o seguinte, que mais ou menos 7.000 anos antes da nossa era, né, 7.000 anos antes de Cristo, existe uma mistura muito grande entre folclore e a história do desenvolvimento civilizatório na China. Tipo assim, o Então, mito da criação e mais ou menos a história da civilização, né? mais ou menos nesse sentido, isso aí. Então, assim, muita coisa que é narrada, porque naquela época, né, quando você volta aí 20.000 anos, 25.000 anos antes da nossa era, a, as tradições elas eram passadas oralmente. E aí você tem uma mistura do folclore, né, como em várias outras culturas, você tem a mistura do folclore com o que é realmente fato e que pode ser analisado, datado, e quando você consegue Com analisar e evidência de datar, fato. exatamente, aí você consegue incluir aquilo nas suas evidências de registro de ocupação naquela área. Então, o que ele fala? Ele fala que nos primeiros registros de ocupação, de uma forma mais rudimentar na China, ela começa no norte da China, na região de um rio chamado Rio Amarelo. Mais ao centro da China tem um outro rio chamado Rio Yangtze. E um pouco mais ao sul, ali do centro-sul da China, indo para o leste, um outro rio chamado Rio Pérola. Esses três rios é onde se encontra, principalmente no rio, ao longo do Rio Amarelo, é onde se encontra evidências mais antigas de ocupação de alguma forma mais rudimentar. Então, provavelmente eram tribos nômades que Uhum. viviam da caça, que viviam ali do que eles encontravam para comer, e eles iam mudando de acordo com a estação do ano, conforme a caça ia mudando, as, as Seca, cheia. seca, cheia, e eles não cultivavam, então eles comiam as plantas que eles encontravam. Aquela planta ela ia Uhum. acabando e eles iam mudando, buscando outros lugares para poder se estabelecer. Teve um período chamado, mais ou menos 20.000 anos antes da nossa era, que eles chamam de período chamado de máxima glacial, né, que é um período que antecede o final da última era do gelo. E eles falam o seguinte, que o nível do mar naquela época, ele era mais ou menos entre 130 a 134 metros mais baixo do que ele é atualmente. O que fazia com que a China fosse ligado ao que hoje compreende a Península da Coreia e ao Japão. Então aquilo ali era tudo terra. Aquilo ali era uma região que você Aham. andava de um lugar para o outro. E aí o que acontece? Mais ou menos 35.000 anos, até os 7.000 anos antes da nossa era, que eles chamam de período paleolítico chinês superior, existem evidências, né, que foram descobertas em escavações arqueológicas de ferramentas rudimentares feitas de pedra e osso, e que através de datação de carbono 14
Algumas dessas ferramentas foram datadas com 36 mil anos. Uhum. Então, 36 mil anos, isso dá mais ou menos 34 mil anos antes da nossa era, 36 mil anos atrás. Uhum. Mas eram formas rudimentares de ferramentas, né? Pedras afiadas, geralmente para limpar a caça, para poder cortar a carne, alguma coisa nesse sentido, mas eram ferramentas mais Rudimentares. rudimentares, exatamente. E eles encontraram também nessas escavações, essas escavações foram feitas mais ao norte, entre o Rio Amarelo e o Rio Ianzé. Eles encontraram também alguns artefatos que eram feitos de conchas e de ossos de peixe de água salgada e numa região bem longe da onde é o Onde era o litoral, o mar na mar. época, né? Isso, bem longe. Então, isso leva a compreender que existia um sistema de troca entre os povos daquelas regiões. Então, já Aham. existia Um comércio, uma uma espécie de forma, comércio. uma espécie de comércio, exatamente. Não de modo financeiro, né? Mas existia uma troca entre esses povos. E esses artefatos que eles encontraram, os ornamentos de conchas e tal, eles utilizavam como colares, Uhum. pendurados nas roupas e tal. Então, isso era realmente um adorno. Não era nada feito com a função de usar para cozinhar, para cortar, nada. Isso era um adorno que eles usavam Ou na. seja, sabe-se que ali então era ocupado por esses povos que, mesmo mais rudimentares, eles já tinham uma certa tecnologia, e isso daí facilmente datado até de 36 mil anos atrás em diante, né? Exatamente. 36 mil anos Uhum. atrás, dá mais ou menos 34 mil, 35 Sabendo mil que anos. nessa época o mundo era bem diferente, né? Bem Como você falou, diferente. o mar, o nível do mar era mais baixo, tinha uma era do gelo grande acontecendo. Já as ocupações no centro-sul, né, da parte central para o sul da China, eles conseguem datar essas ocupações, mas num período mais novo. Então, Uhum. até mais ou menos 17 mil anos antes da nossa era. E o que acontece? Eles tinham as mesmas ferramentas rudimentares, eles tinham as ferramentas feitas de osso, feitas de conchas, feitas de pedras, porém, nessa região do sul da China, você começa a encontrar cerâmica, coisa que não era encontrada no norte. Então, você tem peças de cerâmica já datadas de 17 mil anos. Uhum. Quando chega mais ou menos 10.900 anos antes da nossa era, quando é considerado, né, o pessoal data 12 mil anos atrás, mais ou menos, entre 2.800, é. 12 mil, 13 mil anos atrás, o final da última era glacial. Uhum. O que acontece? A temperatura naquela região começa a subir, isso causa o degelo das montanhas, o degelo de partes congeladas do oceano, e por volta de 9.600 antes da nossa era, o volume do mar começa a subir. O que acontece? Quando o nível do mar começa a subir, ele submerge essas áreas que eram antes conectadas por terra, e aí você cria a península, surge a península da Coreia, o Japão como uma ilha, Uhum. isso começa a surgir nessa época. E aí é engraçado, porque eles encontram tanto no sul da China quanto no Japão algumas peças de cerâmica, alguns vasos e utensílios de cerâmica com decoração. Então, eles já trabalhavam um pouco a cerâmica, decoravam a cerâmica, e elas foram datadas entre 16 e 17 mil anos antes da nossa era, datação por carbono 14, e as mesmas peças foram encontradas tanto no Japão quanto na China, com a mesma técnica e o mesmo tipo de adorno, de Aham. decoração. O que leva a entender que realmente aquilo ali era tudo conectado
e eles coexistiram em algum tempo. Uma evidência interessantíssima que está submersa no Mar do Japão é um monumento chamado Yonaguni, que é uma pirâmide de pedra, né? Parece ser de pedra. Ela está submersa e ela tem 50 metros por 20, uma piramidal chamada de. Ela foi carinhosamente apelidada de Atlantis do Japão. E ela acredita-se que ela tem mais de 10 mil anos. Então, justamente, é mais uma evidência de algum tipo de ocupação ali na época onde o nível do mar era muito mais baixo, né? Justamente na máxima glacial, antes de acontecer o que quer que tenha acontecido que violentamente causou um degelo. Parece que foi muito rápido nesse degelo e o nível do mar subiu repentinamente naquela época. Mas muito interessante. Então, exatamente. O que acontece? Essa parte ela era exposta, isso era tudo conectado, era tudo terra. Então, eles tiveram como construir estruturas e tal, e depois que o nível do mar subiu, isso foi submergido, né? Uhum, Ficou lá debaixo d'água. Quando chega lá mais ou menos 9.000, 8.000 anos antes da nossa era, já começa a surgir, né, evidências de ferramentas mais elaboradas, tanto para moer e processar cereais, quanto para caça. Eles começam a descobrir ponta de lanças feitas mais bem elaboradas com pedra, outras já com metal, metais mais macios, não aço ainda, né? Mas já começam a descobrir alguma coisa nesse sentido. Então, percebe-se que depois do final da era glacial, começou a existir um avanço tecnológico mais rápido. Porque você aham, tem lá desde 36 mil anos até 10 mil e pouco, 9 mil, coisas rudimentares e tal, e de uma hora para outra eles começam a evoluir numa velocidade mais acelerada. uhum, É, de 9.400 anos antes da nossa era até 6.000 anos antes da nossa era, eles já começam a construir casas de madeira, construções mais elaboradas, com cômodos separados para armazenamento de comida, uhum, cômodos para confinamento de animais, tanto para o abate quanto gado para leite. Começam a aparecer os primeiros animais domésticos, então eles começam a domesticar animais, e aí, uhum, de novo, os animais domesticados para o abate, animais domésticos para utilizar na caça, como o lobo tibetano, são os mais antigos animais que eles têm em provas e que foram que domesticados. foram domestificados, domesticados, desculpa, foram, foram os lobos tibetano e da Mongólia. Aham. Então, eles são os antecessores dos nossos os cãozinhos de estimação da família. Hoje em dia Né? eles Eram são uma iguaria. uma iguaria. Na China, provavelmente, sim, Deviam né? ser também, né? Na Talvez a China, tradução. naquela região ali, com certeza, iguaria em muitos países ali. É. Então, eles já, naquela época, de 9.400 anos antes da nossa era, 6.000 anos, eles já domesticavam os lobos para utilizar eles como animal de caça. Uhum. E aí, nessa época, também surge animais, objetos de cerâmica mais elaborados, tanto na decoração quanto no processo de fabricação e no design. Então, quer dizer, aí eles já começam a fazer vasos para você guardar, armazenar água, Uhum. objetos com argolas de cerâmica, onde você poderia passar uma corda para jogar num poço e retirar a água de lá, esse tipo de coisa assim. Quando chega mais ou menos 7.000 anos antes da nossa era, que eles chamam de período neolítico, as construções mudam, porque elas deixam de ser feitas de madeira e passam a utilizar tijolo de cerâmica com uma fibra do arroz. Tijolo de argila, né? Tijolo de argila, desculpa, tijolo de argila e
Misturado com palha de com arroz. pé de arroz, com a fibra de arroz, para poder ajudar na liga e impermeabilizar o tijolo. E aí, cara, começa a questão. Porque aí eles começam, a partir do momento que eles começam a fazer tijolo de argila e tal, começam a aparecer também mais ferramentas de metal mais elaboradas, lâminas Uhum. afiadas e tal. E aí tem um outro professor, que é um geneticista da Centro Nacional do Genoma Humano, em Xangai, professor Uhum. Jin Li, é um PhD em genética. Ele fez um estudo na década de 90, cara, e esse estudo é muito interessante. Ele obteve mais de 20 mil amostras mais de 20 mil amostras genéticas de 130 grupos étnicos do sudoeste asiático, não só da China, como de todas as ilhas ali, dos países que formam hoje o sudoeste asiático. E através de estudos com diversas mostras que vieram também da África, ele consegue chegar que 100% das amostras que ele colheu, ou seja, mais de 20 mil amostras, 100% delas possuem uma ascendência de origem africana. Uhum. Hoje estima-se que 20% da população chinesa é de origem africana. Vem de descendência africana. Uhum. Principalmente da região onde hoje é a Nigéria. Uhum. E esse sequenciamento genético ele pode ser datado 60 mil anos atrás através de crânios e ossos encontrados. Nós temos um Que crânio que foi interessante, hein? encontrado na China e tem uma professora, ela é da África também, se não me falha a memória, ela é. ah, não lembro se ela é do Senegal, se não me engano. E ela fala que existe uma tentativa muito grande da comunidade científica chinesa em tentar desqualificar esse tipo de teoria, talvez por uma questão racista, ela não sabe dizer muito bem, mas esse crânio que foi encontrado na China, é engraçado que esse crânio foi encontrado no norte da China. Ele é um crânio que ele tem as características e o DNA de povos africanos, e esse crânio é datado de 100 mil anos. Aham. Muito Então, se interessante. ele é datado de 100 mil anos, os africanos já estiveram na China muito antes do que a gente imagina. E o que acontece? As primeiras dinastias chinesas, né, a dinastia Qi e a dinastia Shang, que são dinastias do norte da China, na região do Rio Amarelo, elas datam de cerca de 2100 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, respectivamente, né, a dinastia Qi e a Shang, e os imperadores eram negros. Inclusive, o primeiro imperador era chamado Zhuang Wang, que significa rei negro, e o segundo imperador foi chamado de Zhuang Niao, que significa gavião negro. A palavra Uhum. Zhuang significa negro. E existem achados arqueológicos, estátuas e máscaras que foram datadas até 3.500 anos antes da nossa era, datação de novo, carbono 14, encontradas em países do Sudeste Asiático, como o Vietnã, por exemplo, que são de deuses e reis, e todos eles E com reis, feições. deuses, eles tinham muito esse Reis, conceito. exatamente, reis É. deuses, né? Da mesma forma que os imperadores romanos eram os deuses da época, Uhum. e eles todos têm feições negras, feições Uhum. africanas, nariz, o rosto, cabelo enrolado, né? O cabelo crespo, Aham. e inclusive as primeiras estátuas de Buda que se tem conhecimento são representadas com a fisionomia de uma pessoa negra com cabelos crespos. E aí o que acontece? Como nós tínhamos falado antes, os povos africanos eles saíram da África e foram através ali da Península Arábica, contornando tudo ali,
e foram avançando com a sua cultura e tal. Será que a tecnologia na China ela não é uma herança dos povos da África? A gente sabe que lá na África teve um grande ah, avanço tecnológico, né, evidente ali no antigo Kemet, que hoje é o Egito, aquela região que demonstra talvez as evidências mais incríveis de algum tipo de conhecimento elevadíssimo de construção, de conhecimento matemático, científico, astronômico que a gente tem no mundo, né? Então, a gente tem a possibilidade de que esse conhecimento, bom, o que se tem, o que se estima, né, hoje em dia, que é mais acreditado, os primeiros registros civilizacionais são ali da região da Mesopotâmia. Então, será que esse conhecimento ele avançou para oeste e para leste, né? Ele se espalhou a partir daquele epicentro e chegou até a África, ou, como algumas evidências indicam, né, justamente uh, uma expansão desse povo africano, talvez mais antiga ainda do que esses registros da Mesopotâmia. Pode ser que o conhecimento tenha se originado ali na África e tenha dali se espalhado para várias, né, diversas partes do mundo. O que faz muito sentido, porque se a África realmente foi a origem não civilizacional, mas a origem dos primeiros hominídeos, dos primeiros seres humanos, como a gente conhece os humanos, se realmente foi ali, então faz sentido que, né, e que esses povos fossem se desenvolver bastante ali antes de desenvolver justamente até tecnologia e conhecimento para poder navegar. E não só navegar, mas sair, né, desbravando novas terras. E vale lembrar também que nessa época o mundo era muito diferente. Né? Então, o que hoje a gente conhece como deserto do Saara, por exemplo, era uma região que existia uma floresta gigantesca ali, muito maior que a Amazônia de hoje em dia, gigante mesmo, uma floresta que ocupava a maior parte do continente, com vários rios muito grandes e completamente conectada nos mares. Então, assim, faz muito sentido que aquele povo fosse se desenvolver e ficar, explorar muito aquele local ali, que devia ser um local não só maravilhoso, mas fértil, um clima bom, né? Uma floresta tropical, um clima tropical. Então, devia ser um paraíso na Terra, literalmente, né? Então, existe até uma teoria, né, que esses povos ali onde é ali Mauritânia, Nigéria, aquela região ali mais ao oeste da África, já Uhum, próximo ao Oceano Atlântico ali, conforme o deserto, o que é o deserto do Saara hoje, né, conforme a floresta saariana da época começou a secar, o processo de desertificação começou a avançar, esses povos começaram a migrar tanto para o sul quanto para o leste. E aí, uhum, obviamente, seguindo o curso dos rios, eles foram chegar ali no Sudão, onde é o Sudão hoje, que aham, era antiga Núbia, né? Inclusive eu tive lá antiga Núbia, e aí, por consequência, foram ali seguindo o Rio Nilo até o Mediterrâneo, e dali começaram a migrar para outros lugares. E esse processo é um processo de milhares de anos. é, E a gente estava até conversando essa semana, eu te falei da questão da tecnologia. Você. Vamos pegar a tecnologia de 60 anos agora para cá, 1960 até 2020. Meu, o nosso avanço tecnológico foi absurdo. uhum, Então, imagina muitas milhares áreas. de anos desse processo migratório. Com certeza eles tiveram muito tempo para desenvolver tecnologias. É, Tecnologias isso é, essas.
né? Tecnologia essa que se perdeu em algum ponto aí, e na realidade, isso aí já é uma teoria minha pessoal, Hum, que né, se utilizassem os mapas antigos que existem da região do deserto Saara, quando aquilo era uma floresta, e mapas que nós já vimos que apontam cidades, lagos e assentamentos, castelos, até mapas que têm desenho de castelos e tal naquela região. uhum. Se escavassem ali, com certeza muita coisa que nós achamos que são tecnologias perdidas, teria, Alienígenas? ou o que dizem que são alienígenas e tal, É. isso seria encontrado naquela região. Uhum. Agora, com esse avanço deles, né? Inclusive temos aí, volto a lembrar para vocês, galera, no nosso canal tem um playlist com todos os vídeos para vocês verem com imagens e pessoas explicando e imagens dos locais. O que a gente está falando aqui dessas tecnologias, dessas obras e tal, tem tudo para vocês aí, Dessa linha do tempo também. exatamente, Não, para a gente vocês tem a darem uma olhada. playlist. Sigam a playlist, porque ela está sempre sendo atualizada cada semana, cada episódio que sai. A gente atualiza com novos vídeos. E também na descrição do episódio vocês vão encontrar ahn, os principais links da nossa pesquisa. E aí o que acontece? Nessa caminhada aí deles, né, passando pela Península Arábica, né, passaram pela Índia e tal, até chegar na China. Ah, levaram a tecnologia deles com eles, o conhecimento deles com eles. E Uhum. aí o que é que nós temos na China que pode dar para a gente uma amostra de que existiam naquela época pessoas com conhecimento, não só tecnológico, mas um conhecimento de matemática, de Uhum. química, alquimia, muito mais avançado do que se imagina, Sal. Pirâmides, temos muitas, centenas e centenas de pirâmides na China. Tem muita pirâmide na China. Com vários tamanhos, mas quase todas com a mesma finalidade. Mas isso daí vai ser um assunto que vai ficar para o próximo episódio. A gente vai falar um pouquinho das tecnologias, evidências de alta tecnologia na civilização da China antiga e como que nossa civilização ocidental certamente aproveitou muitas dessas tecnologias. O maior exemplo deles é a pólvora, mas tem muito mais. Então tá. Então, até o próximo episódio, galera. Um Falou. abraço. Obrigado por estar com a gente. Não se esqueçam, dá um joinha, se inscreva no canal e ative aí, por favor, o sino de notificações. Compartilhe o canal. Sugestões, críticas, é tudo sempre bem-vindo. Um abraço. Um abraço, pessoal.